Quando a gente fala a palavra influencer, a imagem que costuma vir à cabeça é alguém com o celular na mão, falando direto para a câmera. Mas a real é que nem sempre é preciso colocar o rosto para jogo para criar conteúdo. Aliás, em um mundo onde a maioria das pessoas fazem isso, o que chama atenção pode ser justamente o contrário. Dá para criar um fantoche para se expressar, usar sua voz, como nas dublagens ou nos áudios que viram trend. Até marcas ou plataformas de mídia, como o The Summer Hunter, podem ser vistas hoje como criadoras de conteúdo. Mas aí vem umas perguntas que a gente ainda ouve bastante. Será que não mostrar o rosto atrapalha? Diminui a identificação, o engajamento, a conexão? É sobre isso que a gente reflete no papo que vai ao ar hoje no The Summer Hunter Vozes, gravado dia 29 de setembro no UPix Summit, evento dedicado à Creator Economy. Em uma mesa mediada pela jornalista Bruna Cambraia, Ricardo Moreno, fundador do The Summer Hunter, conversou com 2, ou seriam 4, criadores que sabem muito bem como subverter essa lógica. O Matoso Santana é o criador da Adenia Chloe, fantoche amarelo que se define como jovem, triste e moça do marketing da After Hype, a papelaria do Matoso. Aliás, foi assim que ela surgiu, mas viralizou tanto que ganhou vida própria. Já o Eli Garcia é a mente por trás do Etefânio Silva da Silva, do perfil @eubatianave, um alienígena latino-americano que fala com humor e sinceridade sobre os dilemas da vida adulta, e que justamente por isso é quase impossível não se identificar. Oi, gente, bom dia. Primeiro, antes de começar a conversa, eu quero agradecer o convite do UPix para mediar essa conversa tão legal, com pessoas tão legais, né? E como a gente tem muito pouco tempo de conversa, eu vou partir logo para as perguntas. E quero saber também se existe alguma timidez aqui para esse papo de hoje. Existe? Sim, Matoso. tudo aqui é sobre fobia social. Pelo menos eu estava conversando com o Eli ali, e o boneco ele é um recurso que surgiu porque criar conteúdo, aparecer, fazer um stories. Eu nunca fiz um stories mostrando o meu rosto na minha vida. O Gui, que é meu sócio na AF, também não. A empresa é toda de introvertidos. E a gente, meu Deus, mas na época a gente conseguia se virar ainda porque tinha um feed com foto. Mas quando começou a aparecer vídeo, stories, não tinha stories no Instagram, eu sou desse tempo também. O que a gente vai fazer? Então, é mais fácil pegar um celular, apontar para o seu rosto, gravar um conteúdo, ou criar um personagem, um boneco, tentar desenvolver uma voz, um roteiro, um texto, uma roupa, um figurino. É mais fácil, muito mais fácil fazer isso. Pra mim é muito mais fácil. Inclusive, tô tremendo aqui, né? Muito introvertido. Vai morrer os dois! Vai acabar! Vamos deixar todo mundo surdo! Eu não sou muito bom das antenas, não! Você já pensou, por que a gente tem a voz tão aguda? Não sei! Ué, por que a gente não inventou outra coisa, né? E olha que a minha é de outro planeta! Olha, você é de que planeta? Será que você é daqui mesmo? Eu não, eu tô fazendo pulo pro Itaú agora! Me Bom, indica lá! Tem certeza? Se ganhar bem, que mal tem. Brincadeira, eu vou ficar quieto. Eu ainda tenho uns 4 vídeos pra sair ainda. Nada é pior que CLT. Isso pra gente, quem vê, assim, vê desconstruído, porque agora vocês estão vendo sem no Stories ao corte quadradinho só tem um personagem. Aqui, quando vê assim, é uma coisa meio esquizofrênica. E Totalmente. Nossos problemas psicológicos estão claríssimos pra quem tá vendo dessa forma. Mas lá funciona, pro Instagram funciona. E antes da Adenia, a AF já criava também conteúdo, já tinha muita gente que se relacionava sem ter personagem. Eu acho que é um exemplo muito bom também pro Ricardo. No meu caso, eu sou jornalista. Eu prometo que ano que vem eu vou vir com um solzinho aqui. Né? A ideia já foi dada pelo Matoso e é aceita. Mas acho que no fim das contas é um pouco isso, né? O desejo de se comunicar e não necessariamente de aparecer. E eu entendo que a médio prazo acaba sendo mais saudável para a produção de criação de uma empresa de produção de conteúdo. É um lugar que não dependa necessariamente do seu rosto ou da sua cara, né? A gente vê tantos creators aí eventualmente voltando para o CLT, tem uma notícia recente, outros falando de burnout. Quando você tem, enfim, 2 personagens que hoje em dia dependem deles, mas a médio prazo não necessariamente precisa depender da presença deles para manipular e para falar, você vê a construção de uma empresa de comunicação de conteúdo num lugar muito mais saudável emocionalmente também. E acho que o Summer Hunter também passa por isso, né? Qualquer pessoa que está ali e que trabalha com a gente é um pouco esse caçador de verão interno.
E a gente que trabalha com conteúdo, né? Eu trabalho com conteúdo já tem 8 anos. A gente escuta muito que o conteúdo que conecta é quando tem uma pessoa real do outro lado, né? Que a gente quer se conectar com pessoas de fato, só que aqui temos 3 pessoas que são o contra-argumento dessa teoria, né? Eu sou um alienígena, não esqueça disso. Ué. Gente! E aí eu queria saber, gente, pra vocês, qual é o principal conector do conteúdo de vocês com as pessoas, né? A gente sabe que tem a Dênia, a gente sabe que tem o Etefânio, mas no caso do Ricardo já é um outro lugar, né? Porque o Summer Hunter é uma plataforma de conteúdo mesmo, a gente entra, lê ali, né? Consome os vídeos e tal. Qual é o principal conector do conteúdo de vocês com a audiência, já que não é o rosto de vocês, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho. É curioso, porque a Dênia não sou eu. Eu nunca fiz teatro, eu fui entendendo o que era fazer personagem por vontade, curiosidade e necessidade. Eu precisava fazer os produtos da minha loja vender, mas eu não podia aparecer, eu não queria aparecer, não era uma possibilidade isso. E eu fui entendendo fazendo. Então, não sou eu, mas parte de mim. O Marcelino Freire, que é um autor que eu gosto bastante, ele usa essa frase quando perguntaram para ele se o livro que ele tinha acabado de lançar era autobiográfico. E ele falou, não, que não era ele, mas partia dele. E eu acho que tudo que a gente cria parte da gente. Tem nossa identidade, tem um ponto de vista ali, mas ao mesmo tempo o legal do personagem, por não ser eu tenho 2 páginas em branco para preencher. Tem a primeira dela, que é o presente, o que ela tá fazendo agora. A Dênia tem uma vida própria. Tem o passado dela, que eu posso inventar. Então ela viveu coisas que eu não vivi. Ela já teve rolo com o Júlio do Cocoricó, que eu não vivi. Ela já trabalhou ilegalmente nos Estados Unidos, na Disney, que ela fala da briga dela, eu não vivi. Isso é muito bom. Eu tenho um passado que eu posso criar e eu também posso criar um futuro bom para personagem e não ter uma relação comigo, não sou eu. E é relacionável porque parte de uma pessoa. É legal porque dá pra ser muita coisa através da Dênia, né? Exato. Por uma grande coincidência, eu concordo com quase tudo que ela fala. Então, temos essa vantagem a nosso favor. Mentira! O meu caso é muito parecido também, né? A gente não tem uns neurônios faltando. O Etefânio, ele surgiu por hobby. Eu sempre quis, né, ter um fantoche. Eu, quando era criança, assistia muito Muppets, Castelo Rá-Tim-Bum e tal. Sempre foi meu sonho ter. E aí ele surgiu na pandemia, que veio essa ideia, que era para dar aula, conteúdo de astronomia para crianças. Só que eu era CLT, era um hobby, eu não conseguia colocar isso na minha rotina. E eu comecei a fazer os vídeos, tava até dando certo e eu tive que parar. E aí eu parei por 1 ano e aí eu comecei a ter burnout na empresa. Eu sou uma pessoa neurodivergente, para mim era bem complicado. Eu era de agência de publicidade. Eu aprendi muito em agência de publicidade, o que eu faço hoje, que eu passei por lá me ajudou, mas ao mesmo tempo foi bem pesado para mim. Então, o Etefânio, apesar de ser um alienígena, ele se conecta muito porque eu mostro problemas reais que as pessoas passam, né, no trabalho, na rotina. Porque ele é uma extensão de mim e eu tive muito problema na minha vida, principalmente por ser neurodivergente, né? Então é isso, é um alienígena que caiu aqui, tá preso aqui, então ele se conecta com todos os problemas que as pessoas passam. No meu caso, acho que é um caminho mais tradicional, eu diria. Eu sou jornalista de formação, trabalhei mais de 2 décadas em redações de revistas e jornais, quando era um sonho do jornalista ainda trabalhar em redações de revistas e jornais e sites. E 11 anos atrás eu queria continuar aplicando o jornalismo e a comunicação. Quando a gente fala jornalismo, acho que tem um momento da economia creator que o papel do jornalista, mais do que nunca, é muito importante, né? Quando não necessariamente os creators são jornalistas, mas eles querem comunicar. E, obviamente, eles não são obrigados a saber o exercício básico do jornalismo para comunicar, enfim, com seriedade, checagem de informação. Eu queria aplicar isso nas redes sociais, num conteúdo moderno, leve, jornalisticamente responsável e, acima de tudo, solar. Então, de que maneira eu me comunicava
com uma audiência crescente, falando do que hoje a gente fala, né, o lado solar da vida, ou seja, qualquer assunto, mas com viés positivo, eu não vou dizer ingênuo, mas positivo, jovem, sustentável, enfim, todas essas palavras bacanas, e vendo o lado solar da vida, olhando o copo meio cheio. E a partir disso a gente começou a criar o que a gente chama de sistema solar, que é uma série de plataformas, Instagram, newsletters, podcast, vídeo, consultoria editorial, revista impressa, que é uma coisa que a gente acredita muito ainda num outro lugar, né? A revista, como a gente conhecia 20 anos atrás, não faz sentido como negócio, né? As bancas vendem outras coisas, não revista. Mas ela como instrumento de relacionamento, quem sabe a minha Estefânia e ele, a Denis, é a revista. É o meu ponto de conexão físico com a audiência. Mas o Semelhante não deixa de ser uma plataforma de conteúdo em que aplica o jornalismo de um jeito sério, né? Eu acho que não tem o jornalismo novo ou velho. Eu costumo dizer que tanto faz você fazer uma reportagem para o New York Times ou para o Instagram. É a maneira que se aplica o conhecimento do jornalismo. E eu imagino que eles dois também têm uma responsabilidade social na hora que vão discutir assuntos como neurodivergência ou qualquer outra coisa com a audiência, porque você sabe que está influenciando ali milhões de pessoas por mês. Eu acho que isso é algo muito importante se discutir na economia creator, né? Essa responsabilidade que você tem com o que você está informando, seja para você fazer a receita do, sei lá, para emagrecer, seja para você falar alguma questão de saúde ou de viagem. Isso está em falta, eu acho, hoje em dia. Uma coisa também que eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a FD Hype é uma papelaria, certo? E a Adênia surgiu nesse contexto para divulgar os produtos da papelaria, né? Sabe? E aí eu queria entrar agora numa conversa mais sobre, né, falando um pouco mais de negócio mesmo, mas que a gente não deixa de falar de criação de conteúdo, que é essa diferença, porque agora eu acho que a gente precisa discutir a diferença entre marca e influência. Acho que e se dá para ser os dois, se dá para ser uma marca em que influencia, se um influenciador precisa se pensar como marca. E aí aqui a gente tem 3 vozes para comentar um pouco sobre isso. Então a FD Hype é uma papelaria, a Adênia nasceu nesse contexto para divulgar os produtos da papelaria. E aí o Matoso já contou uma história uma vez de que depois do sucesso da Adênia, apareceram pessoas na porta do escritório da papelaria para ver a Adênia. De tanto sucesso que a Adênia fez. Então é isso, assim. Será que um criador de conteúdo precisa mesmo ser o próprio rosto do conteúdo para conseguir performar nas redes, para conseguir fazer sucesso, para ter um conteúdo relevante, né? Então, dá para ter influência, né? Dá. Não que fosse o objetivo, mas dá. Acabou virando. Essa história foi curiosa porque a Adênia, quando ela surgiu, a gente estava na pandemia. Eu já tinha identificado o problema de ter que aparecer em vídeo, porque Stories estava ganhando muita força, mais do que o feed, e a papelaria se virava muito bem com feed com legendas longas. Eu trabalhava muito em texto. Todos os produtos da AF, quando eu crio também, eu crio pensando muito no texto. E aí, para fazer isso em vídeo, como que ia desenrolar? E aí, veio a pandemia, a gente lembra como foi aquele começo, todo mundo parou de comprar qualquer coisa que fosse supérfluo, a gente vende agenda de papel, então era a última prioridade naquele momento, todo mundo estava comprando papel higiênico para poder estocar em casa, então deu a primeira vez que eu vi o painel zerado, assim, de venda, zerou, essa semana zerou. E foi quando a Adênia já estava lá, eu já tinha a boneca, só que eu tinha desenhado ela veio muito grande. E ela ficou encostada um tempo. Eu falei, não, eu queria que fosse uma coisa menor. E eu comecei a experimentar. E nisso os vídeos começaram a viralizar durante a pandemia. E aí o contexto era que ela era um personagem da Rua Saboia. Eu acabei usando isso. Como eu falei, parte da gente não era o endereço completo da AF. Tinha um outro, Rua Doutor Saboia, etc, etc. E quando começou a flexibilizar na pandemia, apareceu um carrão preto lá. Parou, desceu um senhor, uma senhora. Não, é que a gente viu falar aqui com a Dênia. Eu falei, nossa, mas as meninas já estão começando a voltar para o trabalho. Eu nunca tinha manipulado a Dênia na frente de ninguém, porque até para gravar os vídeos eu tinha vergonha de fazer isso na frente de funcionário, eu fazia no quarto, no outro lado. E ela apareceu lá, a senhora. Eu falei, o Gui olhou para mim e falei, deixa entrar. Ela pegou na nota fiscal, ela viu lá o nome completo, associou uma coisa a outra, falou, é aqui. E aí eu subi, peguei a Dênia, abri, aí a senhora viu, e ela ficou parada, ela começou a chorar. E ela chorava. Eu sem saber o que fazer, eu tremendo aqui assim, ó. com a personagem. E o marido dela, que eu acho que era o marido, segurando o celular, gravando, ela chorando. Aí ele encostou na Dênia.
Aí eu comecei a falar algumas coisas assim com ela tocou no nariz, e eu sem saber o que estava acontecendo. Depois de uns 5 minutos dela conversando com a Dani, ela me percebeu. Ela olhou para mim, e aí eu fui rápido, assim, falei, não, é meu estagiário, não sei o quê. E ela voltou para Dani. E aí ela agradeceu, o marido agradeceu, conversaram alguma coisa com as meninas e saíram. Eu sem entender nada do que estava acontecendo, nada. Ela saiu, eu sentei na escada, aí o Gui sentou do meu lado, o Gui é meu marido, meu sócio. Falei, Gui, o que aconteceu aqui? Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto essa... E foi aí que minha ficha começou a cair da relação que uma pessoa pode ter com um personagem. É uma coisa que eu nunca vou entender. Tem gente que E do encontra... alcance também, acredito, Não né? é? Porque... Foi que começou a cair, assim, a ficha. Aí, um tempo depois, a gente soube um pouco do contexto. Às vezes, a gente tem sorte de saber um pouco do contexto. E ela tinha perdido uma pessoa muito importante na pandemia. E, para se distrair, ela via bastante vídeos da Dênia. Então, para ela, aquilo dali fechava ou iniciava um ciclo importante. Às vezes, a gente tem contexto, mas tem eventos que tem gente que chega chorando, põe um colar na Dênia e sai assim. Aí eu, meu Deus, aí eu já fico, será que esse colé de alguém que morreu também? Ou se tem algum outro contexto, se ela faz, acontece. Mas aí eu queria saber também, agora jogando para Eli, e depois quero ouvir o Ricardo também, como vocês enxergam essa relação entre... Eu não sei se vocês começaram mirando, é porque a FD Hype já começou como marca, né? Mas no caso do Eli, não. E no caso do Ricardo, eu queria que ele comentasse também, né? Porque eu acho que um veículo não necessariamente, uma plataforma não necessariamente é uma marca, né? Pode se firmar como marca. Eu acho que existe uma escolha. Então, queria que você comentasse um pouquinho, Eli, e depois o Ricardo. Apesar de não ter começado como marca, eu entendo muito sobre, eu sou formado em gestão de marca, né? Eu trabalhei com branding estratégico. E isso tudo é muito novo para mim. Agora que eu tô começando a ver o impacto, chegando pessoas com depressão, falando da importância que o Etefânio tá sendo ali no dia a dia da pessoa, né? Nos vídeos de CLT, principalmente, né? As paródias. E pessoas mandam áudios emocionados. E lá na página eu só respondo com o Etefânio, é ele que responde, não sou eu, né? Então a pessoa conversa. Então, assim, é totalmente influencer, né? É um ser vivo, né? As pessoas se conectam com o Etefânio mesmo, né? Só complementando, porque outra coisa que eu aprendi também fazendo é que trabalhar com humor é trabalhar com tristeza. É lidar com muita tristeza. E a gente que faz humor tem muitos traumas para transformar. E no seu caso, Ricardo? Eu entendo que por natureza tudo é marca, né? Eu acho que a interpretação que a gente está discutindo de marca aqui é quando ela vira um objeto de desejo. E de que maneira você tangibiliza ela e realiza ela. Aqui são 2 personagens, mas no caso do AF tem produtos de pins a cadernos e tal. Você vai falar de um veículo tradicional para ficar no jornal New York Times ou revista New Yorker. Muitas pessoas no Brasil, é curioso isso, elas assinam a New Yorker não por causa da revista, que é para receber a sacola com a marca New Yorker e cancelam no segundo mês, porque é uma marca muito forte. Aquilo traduz para o mundo quem elas são, né? Uma pessoa inteligente, que lê inglês, etc e tal. Então acho que por natureza tudo é marca. E no caso do Summer Hunter, ele nasceu como uma plataforma de conteúdo. À medida que a gente foi se entendendo como um lugar de desejo, mais de um objeto de desejo da audiência, falou de que maneira a gente tangibiliza e transforma em produtos. E eu fiz a brincadeira de quem sabe ano que vem vir com um solzinho, mas há um desejo, e que a gente não conseguiu realizar ainda, de que maneira você cria personagens, você faz mochila, a gente já lançou linha de produto, mas num lugar muito marginal, no sentido de não ser o objetivo central do negócio. De que maneira você cria produtos através da tua plataforma de conteúdo, do teu nome de influencers ou de 2 personagens. Eu acho que a AF é um case inverso, né? Que o personagem que vendia os produtos, e aí acho que você pode responder, ficou maior, né? É uma curiosidade que eu tenho. E também virou produto, né? Sim, e virou produto. De onde que vem a tua receita hoje? A AF ainda tem uns produtos próprios que não tem o rosto da Dênia. Mas é como se ela nasceu para ser a garota propaganda da AF e hoje é como se a AF licenciasse a Dênia para si próprio. Então, os produtos da Dênia, quem vende é a AF. Mas não tem a maçã da Mônica, vai ter o rabanete da Dênia, qualquer hora desse. O Júlio deu a ideia. Então, dá para você derivar. Então, tem pelúcia dela, tem meia, tem bag, que é só dela. Hoje está, inclusive, iniciando um processo de separação de marcas. Então, porque tem demanda só para a Dênia e tem demanda só para a AF. E como o editorial de quem
lida com a personagem, às vezes é um pouco diferente, porque na AF, antes da Dênia, eu sabia muito com quem eu estava falando. Eu tinha uma clareza muito grande do público, eu quero um perfil muito parecido com o seu, a gente sabe quem é que tá ali, o que que eu gosto. Quando vai entrando a Dênia e ela vira uma coisa à parte, é outro público que não necessariamente entende a AF. Manda mensagem perguntando, mas Precisa por que o nome do conhecer, né? perfil é esse? Não precisa conhecer, né? Exato. E aí funciona. Tem gente que entra e compra coisas da Dênia porque vende nessa marca aqui. Tem gente também que tá lá desde o começo da AF que não quer nada da Dênia, não quer nada com... Não sabe o que estão perdendo. Não quer, não funciona. E aí essa separação começa a ocorrer, porque também no começo era muito claro, a AF The Hype é uma marca, é uma papelaria. Quando o perfil da Dênia foi criado, era a Dênia, era um perfil pessoal dela. Era o que seria próximo a uma influencer, uma criadora de conteúdo. Eu não uso muito esses termos, era dela. Só que aí quando vai crescendo, ela começa a vender produtos e tem a cara dela estampada, vai passando a ser uma marca também, uma marca à parte. Então hoje a AF ela foi dividida em duas. Então tem a AF The Hype, que cuida da papelaria, e tem a AF The Studio, que é que cuida das partes da coisas da Dênia, né? Quando ela aparece em alguma publi para outra marca, não tem relação com a AF. É diretamente com ela. Então são duas marcas atuando agora. Mas uma, ela tem esse toque de que é uma pessoa que você acompanha. Na outra, é uma coisa mais abstrata. É a AF, é um estilo de vida, também é um ponto de vista diferente. Agora, como infelizmente o nosso tempo já está esgotando, eu queria que vocês falassem um pouco, incentivassem o pessoal, porque acredito que aqui deva ter uma galera interessada em trabalhar em criar conteúdo, né? Vocês estão aqui para ouvir exatamente sobre isso. O que vocês têm a dizer para quem quer trabalhar com isso, né? Porque eu acho que no caso do Matoso foi uma coisa puxou a outra, você já pensava, né? Foi uma saída de marketing, digamos, então acho que tem um outro lugar, mas a gente quer te ouvir também. Mas para quem pensa em ter um negócio próprio, seja por, né, uma coisa só puxada pela criatividade, ou já com a visão do Ricardo, que já vinha do mercado e enfim, começou a própria revista digital, no caso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso. O que vocês têm para dizer para a galera que quer começar a trabalhar com conteúdo, a criar conteúdo? Bom, quando eu comecei, quando ele chegou, eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Eu trabalhava na empresa, eu achava, todo mundo vai achar que eu sou maluco, todo mundo vai achar que eu não boto bem na cabeça, eu não tinha o diagnóstico ainda. E não foi crescendo, as pessoas foram ouvindo a minha voz sem ser a minha voz, né, de outra forma. E é isso. Se você tem algo para falar, né, fale da sua forma. Ache seus meios, mas fale, porque dá certo. Quando é autêntico, quando se conecta com a pessoa, vai ser autêntico. Concordo totalmente. Eu acho que precisa insistir muito, seja você mostrando o rosto, criando um personagem ou contratando uma equipe. Eu, particularmente, não levo isso como uma dica, mas como eu vejo. Eu acho que é muito mais legal ser o dono da novela do que ser o protagonista. Que o tempo acabou. Que falta de respeito! Eu queria ficar falando aqui uma hora. Você viu? Os terráqueos não sabem lidar. Não sabem? Não sabem. Não. Mas por mim eu deixaria vocês muito, muito, muito mais tempo. Mas infelizmente eu preciso finalizar. Pessoal. E palmas para ele! Curtiu a conversa? Então segue o The Summer Hunter Vozes na sua plataforma de áudio favorita para receber aquela notificação quando o próximo episódio for ao ar. Aproveita e já avalia o podcast com 5 estrelas. Isso ajuda muito a gente. Considere também fazer parte do nosso clube de membros no Substack. Ele garante benefícios o ano todo, como ingressos para encontros e gravações especiais, conteúdos exclusivos e presentes como a nossa tote bag e a revista impressa na sua casa. O link está aqui na descrição do episódio. Até o próximo!